Olá, irmãs. Hoje nós vamos refletir sobre a telha da humildade, Vamos aprender na palavra qual é a vontade de Deus com relação a essa virtude, A virtude da humildade e o quanto ela é importante para os nossos lares, para os nossos relacionamentos e principalmente, porque eu acredito que a humildade ela começa com o nosso relacionamento com Deus, É quando nós nos prostramos diante de Deus humildemente, reconhecendo quem nós somos, E diante de Deus e quem Deus é. E isso vai refletir nos nossos relacionamentos, sabe? Porque tudo começa com Deus, E reflete, tudo começa com Deus na vertical e reflete na horizontal, nos nossos relacionamentos. E então a gente vai estar meditando em alguns textos aqui, Em Efésios 4, 1 e 2 diz assim: a palavra de Deus, por meio de Paulo nessa passagem, ele convoca, os irmãos de Éfeso, dizendo assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui Paulo convoca, ele exorta, ele admoesta essa igreja, estes irmãos que ele reuniu, a andar como andeis como é digno da vocação. Este andar tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com o uso apropriado das oportunidades, Esse digno da vocação é um estilo de vida que recebemos quando fomos chamados, à presença do Senhor. Nós fomos chamados a uma vocação, nós fomos vocacionados a estar na presença de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então ele convoca esses irmãos e a nós a andar, de forma digna desse chamado. E com quê? Com a telha da humildade, com toda a humildade. Eu gosto de ler a Bíblia sempre com um dicionário. E eu trouxe aqui para nós o significado de humildade segundo a definição bíblica, A tradução que trouxeram para nós. Diz assim: ter uma opinião humilde de si mesmo, um senso profundo de insignificância, essa insignificância quer dizer pequenez, E no sentido moral, modéstia e uma submissão de mente. E a definição do dicionário comum, do Google, diz assim: virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Então, andando com toda a modéstia, andando com toda a simplicidade, andando, vivendo de forma digna desse chamado, reconhecendo, tendo consciência das próprias limitações, E como somos limitadas, irmãs? Como somos limitadas. A humildade, ela não é inerente do nosso coração. O orgulho, sim. Este vem de fábrica, Agora, a humildade não. A humildade, ela nos é concedida pela graça de Deus, Nesse relacionamento que eu mencionei com Deus, isso vai refletir no nosso andar, À medida que andamos com Deus, pela sua graça, andamos humildemente diante dos homens. Então, andando
né? Tendo essa consciência de que um senso profundo de insignificância, né? Tendo um senso profundo da limitação, de quão pequeno é, né, a moralidade no nosso coração. E em Colossenses diz assim, Colossenses 3, aí eu falei referência a Efésios 4, 1 e 2. Em Colossenses 3, 12, nós temos Paulo, né, dizendo aos Colossos o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. E aqui Paulo já traz uma ideia de uma veste, né? De nós, e é um imperativo, é um mandamento, né? De Deus para nós, de nos vestir. Por quê? Porque somos eleitos de Deus. E é justamente porque somos eleitos de Deus, nós temos essa vocação, né? Esse chamado que nos foi dado, e também nos diz que nós somos separados, somos santos, somos separadas e amadas por este Deus, né? Então, é um motivo grandioso, né? De nos vestir de humildade, como diz o texto. Tantas outras virtudes, né? De entranhas de misericórdia, de benignidade, de mansidão, de longanimidade, tudo isso, eu volto a dizer, né? À medida que caminhamos com Deus, somos revestidos dessas virtudes, né? Isso vai refletir no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão com os irmãos, não é mesmo? Então, nós precisamos, né, nos vestir de humildade, irmãs. E também em 1 Pedro 5,5 diz o seguinte: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Revestir de novo, né? A ideia de uma vestimenta. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui já traz uma advertência aqui, né? Porque o contrário de humildade é o orgulho, a soberba, né? A exaltação. E aqui a palavra de Deus nos ensina que Deus resiste a nós quando agimos assim, de forma soberba, né? Mas dá graça, favor e merecido, né? Aos humildes. E também esse texto nos ensina, a nós mulheres, que essa virtude de humildade diz respeito à submissão. E nós temos um mandamento muito específico, né, de nos sujeitarmos aos nossos maridos como ao Senhor. E isso requer de nós humildade, não é mesmo? Em reconhecer a liderança dos nossos maridos sobre as nossas vidas, porque isso é um ensinamento de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E isso requer de nós um coração humilde, porque a gente resiste à liderança, né, dos nossos maridos. Mas nós devemos nos vestir, né, dessa humildade. Devemos andar de forma digna desse chamado, né? Quão grandioso chamado recebemos do Senhor. E nos submeter aos nossos maridos humildemente. Há também os filhos, né? As irmãs que têm filhos, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, né? Tem outras pessoas que eu me relaciono, e vocês também, de entender, né? Porque aqui vai falar que é
ter uma opinião humilde de si mesmo, e também aqui no outro significado diz, uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. E quando nós estamos conscientes das nossas próprias limitações, conseguiremos reconhecer as limitações das outras pessoas, né? E as irmãs nos seus filhos, nos seus maridos, nesse sentido. Então, isso é muito importante. Um exemplo que me foi muito útil, um tempo muito oportuno no meu casamento, foi a definição de John Piper sobre humildade. Eu vou resumir, né? Tem um vídeo curtinho no YouTube que ele fala, né? E o que eu entendo, né? Vou falar com as minhas palavras. Ele diz que para ele humildade é o oposto de um senso total de direito. Isso para mim fez muito sentido e eu vou compartilhar isso com as irmãs. Que nós, né, a pessoa que é humilde, né, ela tem a consciência de que ninguém deve nada a ela, pelo simples fato de que ela recebeu de Deus uma graça salvadora, sendo que ela merecia o inferno, né? Essa pessoa, ela tem uma profunda consciência de que de forma graciosa e merecida, ela foi alcançada pela graça de Deus, de que ela merecia o inferno. Então, isso preenche o coração dela de tal forma que ela passa a conviver com as pessoas, reconhecendo que as pessoas não lhe devem nada. Aí ele vai citar exemplo, né, de você passar por alguém, seus vizinhos, né, e não te cumprimentar, o jornaleiro não entregar o jornal de uma forma apropriada, entendeu? A pessoa sempre tá buscando os seus direitos, é o meu direito. Então ele define, né, a humildade nesse sentido, que é o oposto de um senso total de direito. Aí ele vai citar a passagem que Paulo fala que ele se sente devedor. Isso me ajudou muito no meu casamento, no que diz respeito a não criar expectativas, né, nos nossos relacionamentos, com os nossos maridos, não exigir das pessoas o que elas não podem nos dar, né. Isso foi fundamental e Deus me deu graça na época, né, porque eu entendi o quão importante era essa virtude, a humildade, e reconhecer de que o que nós recebemos, de quem quer que seja, vem da parte do Senhor e nos é dado por meio da graça, né? Isso deve nos tornar humildes, irmãs. E a gente ter sempre em vista agradar a Deus e que a opinião de Deus é a única que interessa. Então, humildade tem a ver com obediência, né? Nós obedecemos a Deus e isso reflete nos nossos relacionamentos, no nosso lar. Que Deus nos dê graça. Vamos orar? Santo Deus e Pai, obrigada, meu Deus, pelas nossas vidas. Obrigada, meu Deus, pela graça maravilhosa que nos alcançou. Obrigada pelo Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Te agradecemos pelo chamado do Senhor sobre as nossas vidas. E a nossa súplica, ó Deus, é que nos dê a graça de andarmos de forma digna deste chamado, nos revestindo, ó Deus, de humildade, nos revestindo, ó Deus, de entranhas de misericórdia também, de benignidade, de mansidão, ó Deus, de todas as virtudes que edificam não somente as nossas vidas, mas a todos que nos cercam, Deus. Que o Senhor nos dê a graça de, em tudo, agradar ao Senhor, ó Deus, nos dê a graça, meu Pai, de nos humilhar, estarmos sempre quebrantadas diante da Tua face,
reconhecendo as nossas limitações e podendo, ó Deus, ajudados por Ti, reconhecer as limitações das pessoas e respondermos humildemente, ó Pai. Livra o nosso coração do orgulho, tire de nós, ó Deus, todo o orgulho do nosso coração e nos dê, ó Deus, um coração humilde. Que o Senhor abençoe cada uma de nós, ó Deus, e nos ajude para que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor e glorifique o Teu nome. Pedimos esta bênção, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um beijo.